Muito bem, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa sexta lição, as nossas armas espirituais. Texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar mais uma vez acompanhando o conteúdo aqui da nossa igreja, estudando conosco mais uma lição da Escola Dominical. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em nome do nosso pastor, eu, seu irmão em Cristo, William Enoque, nós queremos te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, desejando que este momento seja um momento de bênção, de vitória para a sua família. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva agora, ative as notificações, compartilhe, curta o nosso vídeo, faça o seu comentário e assim a palavra de Deus alcança ainda mais pessoas. Hoje iremos estudar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. O outro objetivo da lição de hoje é esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente e mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Então, vivemos em um mundo com muitos desafios, muitos embates, e aí a palavra de Deus nos assegura que existem armas espirituais que estão disponíveis para que possamos usar e vencer todas essas batalhas, vencer todas essas pelejas, porque à nossa frente está o Senhor Jesus, o general de guerra que nos ajuda. Vamos aprender também que há um compromisso da nossa parte, o compromisso da leitura da palavra de Deus, da oração, do jejum, da oração verdadeira, da oração sempre com quebrantamento, de fazer a obra de Deus com amor, e dessa forma o Senhor Jesus vai abençoando e derramando sobre nós da sua força, da sua graça, do seu poder, para que possamos vencer todas essas batalhas. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz em poder estar aqui com vocês para dialogarmos a lição de número 6. Minha gratidão, pastor William Enoque, nosso companheiro que nos antecederam, que fizeram a abertura inicial. Minha gratidão ao nosso presidente, que tem dado suporte para que aqui estivéssemos. Obrigado pela sua audiência. Espero que aquilo que aqui dissermos coopere, colabore e ajude em vossas aulas nas respectivas escolas bíblicas dominicais. Bem, o primeiro assunto de hoje fala sobre as armas do crente, assunto importante, visto que o tema da lição 6 é as nossas armas espirituais. Ao lermos esse primeiro assunto, de acordo com as lentes do pastor Osiel Gomes, veremos que por armas ou por relato, descrição das armas propostas na Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, notamos que algumas delas se destacam como armas de ataque e de defesa. As de ataque, de maneira variada, é considerada a espada, a vara, a funda, arco e flecha, lança e dardo. As de defesa, escudo, capacete, couraça, caneleiras, enfim. Entretanto, os cristãos, diz o pastor Osiel, para os cristãos as armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa. Eu fiz questão de, em princípio, relatar aquilo que ipsis literis está no nosso material,
mas por hora eu sugiro que você recorte desse item inicial um enfoque bastante importante relatado por Paulo na altura do capítulo 6 da carta aos Efésios. Eu parto do pressuposto que os senhores obviamente conhecem o texto, mas aquele texto, em se tratando de guerrilha, de combate, em se tratando de soldado, de armamento, de armadura, eu penso que seja o texto que nos dá o know-how necessário para entendermos em que pé estamos no mundo espiritual. Bem, em princípio estamos em guerra. A comparação de igreja como um hospital, ela não é de toda equivocada, ela tem o seu sentido e a sua coerência. As pessoas que utilizam esse tipo de argumento, elas sugerem que aqui nós temos um núcleo hospitalar para sanar e para sarar as feridas existentes no corpo e na alma. Mas, biblicamente, o contexto externo que mais coincide com a realidade eclesiástica não é necessariamente o hospital, mas eu diria, um quartel-general, porque nós estamos em guerra. Existe uma guerra travada, uma guerra em evidência, que todos nós, os senhores, moços, moças, aqueles que nos assistem, participam, evidentemente. E para essa guerra, como dando lupa ao que o pastor Osiel Gomes colocou aqui no item inicial, essa guerra ela não é uma guerra comum, na qual dois soldados se colidem, né? Não é corpo a corpo. Essa guerra é uma guerra no mundo espiritual, na qual nós temos muito mais armas defensivas, conforme a leitura de Paulo apóstolo, do que necessariamente armas ofensivas. Nós temos muito mais um combate latente com os inimigos das nossas almas, que não são inimigos tocáveis, palpáveis, tangíveis, visíveis, mas na sua grande maioria invisíveis, intangíveis, impalpáveis, que estão habitando em regiões celestiais. Isso é um registro que está na Bíblia. Eu me refiro a principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, que estão, pasmem os senhores, nas regiões celestiais. Ah, Diego, eles não estão no inferno? Não, eles não estão no inferno. Eles estão nas regiões celestiais, com o intuito de convalescer, com o intuito de minar as nossas forças. Então, se revista dessa armadura. Vista a couraça, o cinto, calce os pés, cinja os lombos. Coloque o escudo, leve a espada, mas lembre que a espada não é outra senão a palavra de Deus. E vamos para a guerra, que a vitória é nossa em nome de Jesus. O item 2 fala sobre as estratégias do inimigo. O inimigo é o nosso adversário, né? Ele não é adversário de Deus, não há como nivelá-los, né? Deus é supremo, Deus é maiúsculo, Deus é o Criador de todas as coisas. Quando eu me refiro ao inimigo enquanto diabo, Satanás, eu não me refiro ao inimigo de Deus, eu me refiro ao nosso inimigo. Ele tem estratégias, isso é inegável. De maneira que o pastor Osiel diz que nós não podemos desprezar o conhecimento que ele tem. Eu vejo, por vezes, pessoas subestimando as ações do mal. E o fato de ler isso de uma maneira um tanto questionadora não é por receio ou por medo do inimigo. É simplesmente porque a gente não deve brincar com coisa séria. O inimigo e o seu, abre aspas, reino, ele existe e evidentemente trabalha. Ele não brinca, então não subestime o poder do mal. O inimigo age. Enquanto você está aí com a sua família ou em qualquer outra atividade, o inimigo planeja, arquiteta meios para sanar, minar, derrubar, desfazer, desconstruir os seus valores, princípios e especialmente a sua fé. De maneira que o pastor elenca que ele vem para arrebatar a boa palavra do coração, enfraquecer a fé do crente, usar pessoas para trair, escravizar, enganar doutrinas, enfim, de maneira que o apóstolo Pedro, na altura do capítulo 5, ele usa uma declaração cirúrgica para a gente conseguir deflagrar essas ações do mal.
capítulo 5, verso 8 da primeira carta Petrina, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele exige que sejamos sóbrios, portanto, façamos uso de lucidez, façamos uso de vigilância, peçamos a Deus o cuidado, porque o diabo não brinca, anda em derredor e busca nos tragar. Que Deus nos guarde, que Deus te guarde. Você deve imaginar o que se entende por trás do tragar, né? O que ele quer dizer com essa expressão quando a utiliza na sua primeira carta. Isso dá um ar de ferocidade, não só pelo bramido semelhante ao leão, como a ideia do trago aqui. Que Deus nos guarde, irmãos, porque só Deus, no seu esconderijo, pode nos esconder, embora pareça redundante, mas é isso, das ações do mal. E finalizo com o item 3, o chefe de toda a força do mal. O diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, príncipe das potestades do ar, Deus deste século. O inimigo tem um reino organizado com emissários, principados e potestades. Reitero, não subestime. Nós estamos diante de um ser maligno que vem, segundo João 10:10, matar, roubar e destruir. Ele tem uma organização que trabalha a seu favor a fim de dissolver valores sociais. É só você olhar para a sociedade e ver o pé que ela está. Há cerca de uma semana, a mídia impressa e falada pulverizou o show de uma senhora americana aqui no Brasil. Lamentavelmente, cenas baixíssimas foram estampadas em rede nacional e aberta para que todas as pessoas pudessem ver. Lamentavelmente, nós vimos o cristianismo, de alguma forma, sendo usurpado diante de todos. Lamentavelmente, nós vimos uma multidão de pessoas empolvorosa por conta de uma mensagem subliminar, que não é tão subliminar assim, porque para quem é inteligente sabe e consegue enxergar o que está por trás de tudo aquilo que foi visto. Se você olhar para a maioria das escolas, para a maioria dos campos de universidade, hoje existe uma ideologia nociva que resolve dissolver a família tradicional. Tramita no Congresso inúmeras tentativas de dissolver a ideia da família tradicional. Portanto, queridos, oremos e peçamos a Deus que nos guarde a nossa casa, a nossa família, a fim de que as forças do mal não nos atinjam e que possamos, por meio de Cristo, glorificar o nome de Deus Pai. Deus te abençoe. Eu volto a falar ao pastor William. 3 armas espirituais do cristão. Estamos falando da palavra de Deus, da oração e do jejum. A palavra de Deus nos remete a entender de uma forma muito clara que ela é a orientação, é a bússola, é a lâmpada, é a luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas vivemos a partir de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás, às suas estratégias. E logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho. É a palavra de Deus que faz-nos perceber o quanto limitados somos, o quanto errantes somos, o quanto carentes somos da misericórdia do Senhor. E é a partir do poder da palavra que somos impulsionados também à oração, por causa desse relacionamento. Aliado, então, ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais. É uma arma que o crente deve usar ao longo da sua jornada para o céu. Então, prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
Então observe que aqui Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, porque na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, como se ela trouxesse um alinhamento para a armadura toda. E nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Além da oração, uma arma poderosíssima é o jejum. Então, junto à palavra de Deus, a vida de oração, jejuar é a terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto lá no Antigo quanto agora no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. É um ato usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio dos obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Interessante que a Bíblia não recomenda que haja uma necessidade de você ficar publicando, divulgando o quanto você tem de intimidade, o quanto você lê, o quanto você ora ou o quanto você jejua. Não, não é nesse sentido. Quem ora recebe de Deus graça. Quem jejua, quem consagra, quem lê a palavra de Deus, tem unção na vida. Aquilo que ele faz é confirmado por Deus, porque desenvolve uma intimidade, porque agrada ao Senhor. Se você quiser vencer, se você quiser de fato continuar desfrutando dos milagres de Deus, use essas três armas. Estão à nossa inteira disposição. O apego à palavra, o jejum e também a prática da oração. Mas William, eu começo a orar e oro 5, 10 minutos e já se acabam as palavras. Experimente orar lendo a Bíblia. Experimente ler a Bíblia e orar. Experimente iniciar a tua oração agradecendo. É o modelo do Pai Nosso. Muito se repete e se decora o Pai Nosso, mas lembra da oração, o ensino de Jesus? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você sempre começa exaltando a Deus. Na oração você sempre começa engrandecendo a Deus. Você sempre começa agradecendo, glorificando a Deus. Tente, experimente e você verá. Com a prática da leitura da palavra, da oração, do jejum, os milagres de Deus ocorrendo de forma abundante na sua vida e de toda a sua família. Queridos, de volta cá estamos para finalizar o argumento de hoje falando sobre Jesus Cristo. Irmãos, falar sobre Jesus é algo emocionante, porque Jesus é o exemplo maior, o exemplo primaz, é o nosso protótipo. Jesus é indescritível, ele é lindo, né? Jesus, o nosso maior modelo. Olha que declaração faz o pastor Uziel, e ele alega que, em primeira instância, Jesus venceu o diabo com a palavra. Você deve se lembrar do episódio. Aqui ele destaca Lucas 4, quando Jesus, tentado pelo diabo, se utiliza da palavra para vencê-lo. De igual forma, embora ele vá fazer esse adendo logo após, mas me adiantando nesse sentido, nós o venceremos pelo poder da palavra. Não se iluda, não pense que você e este que vos fala somos fortes o suficientes por nossas próprias forças superarmos a força do inimigo. Não se iluda, não é sobre nós. Existe algo em nós que está para além de nós. Existe algo em nós que supera o nosso ser, o nosso ego. O nosso ego é frágil, é volúvel, ele flagela, mas o que está em nós é um tesouro. É um tesouro em vasos de barro, diz 4, verso 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos a nossa essência, mas conforme diz João na sua epístola, a palavra de Deus está em nós e por isso vencemos o maligno. Embora isso tenha sido dirigido aos jovens, mas me permita
generalizar essa expressão para você que me ouve. Se vencermos, o venceremos pelo poder da palavra. Há outros textos bíblicos que conseguem subsidiar isso. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, disse: mas graças a Deus, capítulo 15, verso 57 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Capítulo de número 8, verso 37 da sua carta aos Romanos, ele diz: em Cristo somos mais do que vencedores, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, sempre tem uma notinha de rodapé para deixar claro para nós que se houve vitória não foi por nós mesmos, foi porque Cristo esteve conosco. Num segundo momento ele declara que o Senhor Jesus venceu não só com a palavra, mas com a oração. E incrivelmente, Jesus se retirava para orar. Mas ele não era Deus? Jesus se retirava para orar. Isso é uma aula, isso é uma pedagogia absurda. Eu vejo momentos, e você também os vê, em que Jesus acaba de realizar um milagre e ele não foi para o Instagram fazer uma live, ou publicar um post, ou publicar uma selfie com o paralítico que agora anda, com o cego que agora enxerga, com o surdo que agora ouve, com o morto que foi ressuscitado. Imagine quantos likes ele receberia na sua rede se ele faz um post como esse. Eu vi vezes na Bíblia Jesus fazer milagres como os tais que me referi e se retirar para a oração. Gente, Jesus é um espetáculo, não é? Na verdade, espetáculo para Jesus é algo muito pequeno. Jesus é o Cristo, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é puro. Jesus é extraordinário, irmãos, porque Ele nos ensina num segundo momento que a oração é importante, porque Ele se retirava para orar, orava pelos apóstolos, orava por seus algozes. Olha o que Jesus tem capacidade para fazer na cruz, enquanto está sendo martirizado. Perdoa, porque esses soldados não sabem o que fazem. Enfim, o Senhor conta conosco, diz o pastor Uziel, para que nos dediquemos à prática da oração. Que eu e você sejamos seduzidos por essa prática, irmãos. Que tenhamos sede de Deus. Talvez alguém faça a leitura da sua vida de oração pelos períodos de joelhos que você passa dentro da igreja. Mas Deus sabe do seu particular. Deus sabe o período que você passa em oração na sua casa, na madrugada, pela manhã. Você não precisa publicar nada, não. Não quero aqui, de maneira nenhuma, ser radical nesse pensamento, né? A sua vida é uma vida independente, você faz o que bem entender, mas você, quando estiver na madrugada, não precisa dizer que estava lá, não. Não precisa dizer que acordou 5, 6 da manhã para dobrar o joelho e orar. Não, ninguém precisa saber disso. Deus sabe, isso basta. Conversa com Ele, peça ajuda para Ele. Afine o seu relacionamento com Ele, as coisas tendem a dar certo. Por fim, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar na oração, o Senhor Jesus jejuava. Gente, eu falo isso com muito cuidado e com muita modéstia. Mas uma das práticas que mais me impactam no sentido do equilíbrio é a prática do jejum. Como a minha mentalidade, como a minha cabeça, como o meu dia muda em dias em que é possível praticar o jejum. Essa é uma prática importante, né, em que você fortalece o seu espírito, em que você consegue de alguma forma trazer um certo comando sobre os seus apetites carnais, em todos os aspectos possíveis. Então a prática do jejum, ela é fundamental. E Jesus exercia a prática do jejum e sugere que nós o imitemos, portanto façamos também. Se lermos a Bíblia, se praticarmos a oração e o jejum, por certo, assim como Cristo, nosso modelo primaz, venceremos o nosso adversário. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo. Entendemos que o nosso inimigo é muito ardiloso, oportunista, mentiroso, perverso. E é por essa razão, irmãos, que jamais podemos ignorar as diversas estratégias do adversário. Já percebeu que quando você se dispõe a orar, algumas
barreiras se levantam, algumas coisas acontecem. Contra o adversário, nós vamos lutar com as armas espirituais, com a palavra de Deus, com oração, com jejum, porque essas armas, elas promovem o crescimento e promovem o fortalecimento para a nossa vida espiritual. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos seguir o modelo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez uso dessas armas. Nós podemos vencer todas as estratégias do maligno, porque temos um Deus que nos fortalece, que nos garante vitória. E esses recursos estão à nossa disposição. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pela sua atenção e, permitindo Deus, estaremos de volta aqui no nosso próximo encontro. Um grande abraço, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.